Podia falar assim, ó, tagiano, o jeito é falar de sexo. Já que muito tá frio, o jeito de desaquecer. Pode ir? De conchinha. Dois, três e... Oi, gente! E aí, galera? Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal No Conta Lá em Casa, isso que está vendo nesse exato momento. Meu nome é Ana Clara. Meu nome é Ana Liz. E hoje, no vídeo de hoje, nós trouxemos nossa mãe. Meu nome é Lucinéia, a mãe das figuras. E hoje a gente trouxe ela pra falar sobre um tema muito legal, que é sobre sexo. Por que falar sobre esse tema, né, gente? Então, bom, hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre sexo dentro do ambiente familiar. Por quê? Porque muitos pais encaram esse assunto como se fosse um assunto proibido de se falar com os filhos ou constrangedor. Então acaba virando um tabu entre os familiares. Tipo, eu tenho vergonha ou não sei como falar com meu filho sobre isso. Só que... Ou se toca o assunto, fica, ai, para. Fica falando essas coisas. Tipo, ou quando passa uma cena, tipo, filho... Tampa o olho. Não, lógico, você não vai passar uma cena De 4 anos, filho, olha. Não. Mas assim... Você tem que tratar esse tema como se fosse um tema que acontece e que a pessoa vai passar por isso. Então é melhor ela ter informação e conhecimento dentro de da casa. Família do que ficar despreparada. E por que nós trouxemos nossa mãe aqui pra falar? Porque a nossa mãe, como muita gente, teve uma criação e um ambiente onde não se falava muito nisso, por ser um ambiente mais assim... Até pela época. E também porque ela foi criada tipo na roça, uma coisa. Eu fui criada na roça, você tá maluco? É sim! A minha mãe, você não eu. Você subia em árvore e matava ela subia e já... Não, quando ela vai com a família dela pro Jorjão? Não, não é isso, é que ela E ela não falava muito disso com os familiares dela. Exato. E aí ela vai falar hoje sobre o que aconteceu com ela por causa disso. Porque ela tinha uma outra visão sobre o que era sexo e quando ela fez, ela teve outra visão. Porque ela não sabia, ela tinha medo, né? Tá, fala um pouco disso. E calma aí, antes, a gente na nossa casa, eu acho que a gente é muito aberto com isso. É, porque a gente sabe Muito disso desde que eu tinha 4 anos de idade. E é tipo assim, é de mãe. 4 anos de idade que quiser. É tipo de pegar alguma coisa na bolsa dela e achar um monte de coisa indecente, tipo pente de motel, de negocinho que Tá estoura vendo pra pro dar armário cheiro, dela? É o quê? lubrificante. E aí vocês xeretam, ficam perguntando por quê. E aí não dá pra mentir, né, gente, pras crianças de hoje em Mentira, dia. aí eles ficam... Antes eles tentavam. Ai, a gente não transa desde o Cauê. Eles tentavam. Agora eu falo, né? A gente chega de um rolê, a cama da Aninha é bagunçada. Não, agora faz história, gente. Teve um dia que assim, que eu e meu namorado, a gente chegou em casa... Depois e meus pais... Mas isso eu posso explicar. Não, cara, a gente chegou e meus pais, minha mãe e meu pai aqui em casa. Sozinhos. Aí eu cheguei, eu entrei no meu quarto, um colchão no chão. Estavam vendo filme, sei lá o quê. Aí beleza, do nada eu olho pra minha cama, tinha uma calcinha na minha cama. Mas você nunca deixou eu explicar o motivo daquela calcinha. Calcinha Gente, podia... do nada. Entendeu? Olha, gente, 20 anos de casado, não é possível que vocês acreditem Lógico que que os não, pais acredita. não fazem nada. Exatamente, a gente sabe. Só, olha gente, pra que vocês, mundo fala, que cheiro de vocês sexo. vivem? Não, a gente vive no mundo certo, a gente sabe que vocês sabem. A gente sabe. Então. Tanto que eu falo pra minhas Qual que amigas, eu falo, suas loucas, você acha que seus pais não Tem amiga nossa que acha que os pais não A transam. Caroline, ela não consegue aceitar. Ai, gente, Ela que não horror. consegue aceitar. Tem que estar contente. Olha, gente, Eu espero que eu nunca ouça nada, tá? A gente nunca ouviu nada. Eles foi são- um fone de ouvido. Eles são discretos, São eles discretos. dão um jeito de... Porque a gente nunca horas estratégicas, pegou nunca nada, pegou, só essa vez. Que Ah, e eu vou pro motel também, se eu quiser fazer alguma coisa fora do Sim, normal. Sim, isso a gente sabe, mãe. Fora do normal. A gente sabe que tem coisinha ó, de shampoo de botel na bolsa dela, às vezes. Não, a gente sabe, não tô reclamando, cara. Transa É que se você assim, quiser. tem que ser eternos namorados, vocês não Inclusive eu entendem. passo vários shampoos Nossa, de que é motel. meio estranho, hein? Tá, agora começa falando da sua vida. Fala o que você sabia sobre Da sexo minha vida. quando você era adolescente. Da minha vida, então, gente. Então, a gente vai ficar aqui até amanhã. Não, fala... Não, assim,
40, vai. Pode falar, ela tem 42 anos, gente. Eu não gosto muito Há 30 anos data de aniversário. atrás. Quando eu comecei a querer Dá. saber sobre isso, eu comecei, é lógico, conversar com amigas. Que eu tentei conversar em casa, mas eu vi que assim, tipo, você ainda é muito criança pra isso, você ainda, né, brinca, não pode saber disso. Os homens só querem aproveitar das meninas, né, e vai namorar e vai te largar. Hello, quem disse que eu quero casar com o primeiro que eu fui pra cama? Mas tudo bem, né? Mãe sempre acha isso, né? Que No a caso, filha... ela fez isso, mas... Pois é. Eu não, quase fiz isso. Eu namorei bastante. É que exatamente porque a minha mãe colocou isso na minha cabeça que eu tive uma certa dificuldade. Antes de casar. Não, eu namorei bastante fora do tá bom, sim. Eu só não pratiquei o sexo antes. Um puta arrependimento, óbvio, né? E eu não quero que aconteça isso com vocês. Eu quero que vocês tenham a sua vida sexual normal, trazem bastante, né? Conheçam bastante, namoram. Lógico que consciente, né? Sobre então, com isso, eu já queria deixar doença, um recado. sobre doenças e sobre a gravidez precoce na idade de vocês. Tudo tem uma fase. Isso que a gente conversa, ponto. Que é gostoso, gente. Não vai falar pro filho, igual eu ouvi, que é horrível. Que dói, né? que é aquela coisa horrorosa. Que não é. Não é ruim quando você... Eu acho assim... Deve ser mais gostoso quando você gosta da pessoa, óbvio. Tem um envolvimento um pouco maior. Mas não quer dizer também que você tem que amar pra poder fazer isso. Não. Se ela quiser também, que problema que tem? Desde que ela esteja prevenida pra depois não ficar com a própria consciência pesada, né? Porque envolve não um vai- monte de... Porque não é só a mulher que tem essa consciência, o homem também tem que ter consciência que precisa Exatamente, os meninos. porque é o que eu falo. Porque É. a mulher, primeiramente, Peraí, passa olha pro isso. homem. Que não é mais fácil Também. você tirar a arma da pessoa que atira do que colocar um Colete. na pessoa que vai receber o tiro? É. É mais assim, então... Desarmar os punheteiros. Aí assim, eu tenho tanta coisa pra falar pra elas, tanta que a gente não tem tempo, porque tem que trabalhar, Não, mas isso sempre tem foi que estudar, aberto. tem que... Não foi. Foi um menino que namorava com uma menina aqui há muito tempo, aí eles terminaram o relacionamento. Depois ele pegou as fotos e as filmagens que eles faziam, praticavam o ato, e jogou na internet. Filha da polícia, pra não falar outra coisa. Você não deveria ter feito isso com a sua namorada. Primeiro, que você não precisa formalizar o seu machismo, que você é homem e catou mesmo em várias posições. Ridículo. Sai falando, é feio, né? Porque a garota, se ela fez por amor, ela fez um ato que era único de vocês dois. Em qualquer momento você não deveria sair falando, Quê? né? Você tá dormindo. Eu bocejei. Presta atenção. Mas enfim, a história foi... Eu dei um exemplo pras meninas sobre isso. Eu falei, ó, tá vendo como que as pessoas, né? Então, conversamos muito sobre isso. Aí começou o assunto e aí eu falei que eu também ia bater no Cauê se ele fizesse isso com alguma menina. Não foi isso que eu falei? Eu dei um exemplo dos meninos que fazem isso, né, gente? E das meninas também que pegam aí, sai falando, fazendo. Enfim, o sexo, ele não é pra ser o sexo e fazer... Ele tem que ter uma empatia, ele tem que ter alguma coisa de pele, um respeito. Se você fez, deixou de fazer. Se a fulana deu, tal, deixou de dar, problema dela. Isso aí, esse tipo de assunto de vocês, não se sabe? fala. Não tem que virar assunto de fora. Aconteceu e aconteceu. Sim. Então, aí a gente conversa muito sobre isso dentro de casa. De tudo, a gente conversa de tudo. Principalmente vira e mexe, eu mando... A Ana Clara tá namorando, né? Então eu sempre mando. E ela vai dormir na casa do namorado. Gente, eu vou pra casa do meu namorado, ela me manda um texto enorme, sempre, toda vez. Falando, lembre-se, Use
use camisinha. O remédio ainda não tá funcionando. Ah, então, aí teve o primeiro dia, que a gente vai também fazer um vídeo do primeiro dia no ginecologista, que eu levei ela. Primeiro dia que eu fui na farmácia e comprei um remédio. Já tá criando vídeos, protetor. Que eu comprei um remédio pra ela. E falo muito sobre preservativos. Eu vou também falar sobre esse assunto, que eu acho uma abordagem muito importante. Um recado importante pras mães, pros pais, ou pra quem quer que seja que no ambiente familiar... responsáveis, que é você não privar os seus filhos, ameaçando eles, do tipo, se você fizer, você tá fudido. Eles só vão fazer se você vai fazer mesmo. Eles vão fazer, você não vai ficar sabendo. Não vai mesmo. E aí eu juro, gera uma gravidez, ou gera um filho que vai ser pai, sei lá o quê, porque não teve conversa dentro de casa. E simplesmente porque vocês acham que esses anjinhos aqui, gente, não fazem nada na vida, não tem pensamento, não passa nada nessa cabecinha de besterol? Gente, os pais têm que conversar muito dentro de casa, tem que falar muito sobre, abordar muito esse assunto, entre outros, droga, sexo, pessoas, né, tipo de envolvimento, relacionamento, sobre tudo. Então aqui a gente conversa muito sobre tudo. A mãe, ela sempre quer proteger, sempre quer falar, e a mãe tem que, né, andar no século XXI aí acompanhando tudo que tá acontecendo aí no meio da adolescência, juventude, enfim. Mas se acontecer de ficar grávida, é o de menos, gente. Eu mato, mas é o de menos, né, assim, eu mato brincando. É o de menos. A criança é uma dádiva, mas assim, é mais a doença mesmo que preocupa. Se vocês quiserem que falem sobre qualquer assunto a respeito... Gente, acho que ela precisa se candidatar a youtuber. Ela tá, né? Remédios, tipo de remédios, qualquer dúvida, tipo de sexo, posições, vamos falar sobre todas. Sexóloga. Pode, muita coisa pode, porém, de vez em quando, né? Pode ir, conversem bastante, fazem bastante perguntas, né, pros seus pais. Sim. Ou se vocês não conseguem fazer com os pais, procurem na internet. Hoje em dia, gente, a internet tá aí pra todo mundo. E é importante também ler, pergunta pra um amigo mais velho. Os pais saberem que não tem problema nenhum você falar com seus filhos sobre isso, que é uma coisa normal, uma coisa natural do ser humano, uma hora ou outra vai acontecer. E pais, seus filhos não vão deixar de ser seus filhos porque praticam ato, porque não são mais virgenzinhas e purinhas, tá? A gente vai amar elas de qualquer jeito. Não são, mas são. E sabe? Então, né? Ponto. Final, né? Então, conversem, falem sempre, orientam, porque nunca é demais. Exatamente. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Estamos aqui nossa mãe, sexóloga, Lucinéia. Da próxima vez eu vou trazer uns apetrechos que elas acham na minha bolsa. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, compartilha essa Ai, da próxima vídeo a gente pode trazer a bolsinha de sexo da mãe. E ela tem uma bolsinha que ela anda dentro da bolsa dela, que são com as coisas que ela tá preparada pra alguma ocasião. Exatamente. Um beijo, siga a gente nas nossas redes sociais, não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo.